Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje convido vocês a embarcar em uma jornada pelos mistérios do desconhecido. Esta coletânea reúne os momentos mais marcantes de nossos encontros anteriores, explorando os segredos da magia, os mistérios do ocultismo e a essência dos rituais que moldaram a história e o espírito humano ao longo dos séculos. Prepare-se para revisitar conceitos intrigantes, redescobrir ensinamentos ocultos e aprofundar-se em práticas ancestrais que ainda ecoam em nossa realidade. Este é um convite para refletir, questionar e, quem sabe, encontrar novas respostas para velhas perguntas. Respire fundo, abra sua mente e deixe-se guiar por esta viagem através do universo místico que construímos juntos. Você já se perguntou o que acontece quando a humanidade busca se conectar com forças além da compreensão? Prepare-se para explorar rituais esotéricos que revelam os segredos sombrios e luminosos do oculto, onde desejos, medos e poder se entrelaçam em um intrincado jogo espiritual. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem se voltado para o esoterismo, buscando compreender e manipular as forças invisíveis que permeiam a vida. Rituais ancestrais, impregnados de simbolismo e significados profundos, emergem das sombras da história, revelando o desejo humano de transcender o cotidiano e se conectar com o divino. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico, e hoje exploraremos 12 rituais esotéricos que atravessam os séculos, cada um carregando consigo uma rica tapeçaria de crenças e práticas. Através da missa negra, da invocação de anjos, da purificação com água sagrada e de outras práticas fascinantes, descobriremos não apenas as motivações que levam as pessoas a realizar esses rituais, mas também as complexas relações entre o bem e o mal, a luz e a escuridão, e a busca por poder e conhecimento. Prepare-se para uma jornada intrigante que desafia as fronteiras do entendimento humano e mergulha nas profundezas do oculto. A Missa Negra. Imagine um ritual que distorce e subverte os rituais tradicionais. A Missa Negra é exatamente isso. Originária da Idade Média, essa prática se tornou um símbolo de protesto contra a Igreja Católica. Frequentemente associada ao satanismo, a Missa Negra reúne aqueles que desafiam os dogmas religiosos em busca de poder, sabedoria ou desejos materiais. Durante o ritual, a cruz é invertida, hóstias são profanadas e orações cristãs são recitadas de trás para frente. Esses atos não são meramente provocativos. Eles representam uma rejeição aberta dos preceitos morais do cristianismo. A missa negra pode envolver sacrifícios de animais ou até mesmo orgias, levando aos princípios de um estado de transgressão. Ao invocar Satanás ou demônios, os praticantes buscam não só a comunicação com essas entidades, mas também a zombaria a Deus e aos santos, tornando essa cerimônia um ato tanto de fé quanto de rebelião. O ritual de invocação de anjos. Contrastando com a missa negra, temos o ritual de invocação de anjos, uma prática que busca estabelecer uma conexão com entidades espirituais benevolentes. Realizado por ocultistas e praticantes de magia cerimonial, este ritual envolve a utilização de selos, símbolos e orações específicas para cada anjo invocado. O ambiente é preparado com cuidado, frequentemente envolvendo a criação de um círculo de proteção e o uso de incenso. Durante a invocação, os praticantes não apenas recitam nomes angelicais, mas também se abrem para receber orientações e bênçãos. A segurança é um aspecto importante dessa prática, que é considerada positiva e benéfica. Ao buscar a ajuda dos anjos, os participantes esperam cura espiritual e proteção contra energias negativas, criando um espaço sagrado para um diálogo direto com o divino. Se você está gostando do vídeo,
quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. O ritual de purificação com água sagrada. Agora, voltemos nossa atenção para um ritual que permeia diversas tradições religiosas: o ritual de purificação com água sagrada. Esta prática é um poderoso método de limpeza espiritual, usado para remover energias negativas e influências malignas. A água, muitas vezes abençoada por um sacerdote, torna-se um vínculo de purificação. Durante o ritual, os praticantes podem se banhar na água sagrada ou borrifar ela sobre si, enquanto recitam orações e mantras que intensificam a limpeza espiritual. Elementos como ervas aromáticas, sal e cristais podem ser adicionados ao ritual, potencializando ainda mais seus efeitos. O objetivo é restaurar o equilíbrio energético, proporcionando paz interior e preparando o praticante para novas jornadas espirituais. A necromância. A necromância é uma das práticas esotéricas mais intrigantes. Este ritual envolve a comunicação com os mortos, permitindo que os praticantes obtenham informações ocultas e influenciem o presente e o futuro. Culturas antigas, como a grega, romana e egípcia, registraram essas práticas nas quais sacerdotes e feiticeiros atuavam como intermediários entre o mundo dos vivos e dos mortos. Durante uma cerimônia de necromância, pode-se realizar a exumação de cadáveres ou participar de rituais noturnos em cemitérios. Os praticantes invocam espíritos por meio de símbolos mágicos e oferendas que podem incluir sangue, comida ou objetos pessoais. Os espíritos, então, são controlados através de cânticos e invocações poderosas, criando uma conexão com verdades inacessíveis aos vivos. A cerimônia de abertura de portais. Na busca por experiências místicas, a cerimônia de abertura dos portais é um ritual que conecta o mundo material ao espiritual. Comum em práticas xamânicas e ocultistas, este ritual é uma oportunidade para acessar sabedoria ancestral. Os praticantes criam um espaço sagrado, utilizando círculos mágicos, velas e símbolos específicos. A cerimônia envolve danças, cânticos e oferendas, tudo para atrair a atenção das entidades desejadas. Momentos significativos, como lua cheia ou eclipse, são escolhidos para intensificar a conexão espiritual. Uma vez que os portais estão abertos, os praticantes podem invocar espíritos guias, buscando orientações ou curas, mergulhando em um universo onde os limites entre os mundos se desfazem. A Goetia. A Goetia é uma prática que envolve a invocação e controle de demônios. Magos cerimoniais especializados em demonologia utilizam esta arte oculta para manipular entidades espirituais malignas em busca de riqueza, poder, conhecimento ou vingança. Cada demônio possui um sigilo único, essencial para sua invocação. Antes de iniciar o ritual, o mago desenha círculos protetores e recita invocações em línguas arcaicas, invocando a proteção de Deus e anjos. O processo exige habilidade, pois um erro pode resultar em consequências perigosas. Ao final do ritual, o mago deve garantir que o demônio retorne ao seu reino, evitando que permaneça no mundo material. A Goetia revela não apenas o fascínio do ocultismo, mas também os riscos inerentes à manipulação de forças além da compreensão humana. O Sabá das Bruxas. O Sabá das Bruxas é uma celebração esotérica que reúne bruxas em rituais profundos e significativos, marcando os ciclos da natureza e o poder espiritual que elas representam. Realizada em clareiras ou locais isolados, essa cerimônia convida os participantes a se conectarem com a terra e com os espíritos naturais. Ao redor de fogueiras, as bruxas dançam em ciclos, entoam cânticos e, em algumas tradições, realizam sacrifícios de animais. Um dos sabás mais importantes, Samhain, é especialmente notável. Nesse momento, honram os mortos e celebram o renascimento espiritual. Embora muitos associem o sabá a orgias e pactos com o diabo,
Tais ideias são, em grande parte, criações de mitos cristãos. Em muitas versões modernas do sabá, o foco é a espiritualidade e a harmonia com a natureza, destacando a busca por poder, sabedoria e bênçãos para o próximo ciclo. A cerimônia de Bafomé. Avançando para a cerimônia de Bafomé, encontramos um ritual ocultista que se centra em um símbolo poderoso e complexo. Bafomé, frequentemente representado como uma figura humanoide com cabeça de cabra, encarna o equilíbrio entre forças opostas. Ocultistas, satanistas e aqueles que buscam a liberdade pessoal e transgressão das normas religiosas se reúnem para conectar-se com o poder de Bafomé. Durante a cerimônia, os participantes invocam essa entidade por meio de meditação, visualização e símbolos mágicos, como pentagramas e cálices. O objetivo é fundir-se com a divindade, buscando conhecimento, iluminação e poder espiritual. Para muitos, Bafomé simboliza a libertação dos dogmas religiosos e a cerimônia serve como um catalisador para a transformação pessoal e a busca de verdades ocultas. O ritual sem cabeça. O ritual sem cabeça tem suas raízes nos antigos papiros mágicos gregos. Esta prática de invocação é realizada por ocultistas e praticantes avançados de magia, buscando proteção, poder espiritual e iluminação. Ao invocar uma entidade sem cabeça, o praticante simboliza a transcendência da forma material, acessando uma divindade pura, imutável e atemporal. O ritual começa com a recitação de um encantamento longo, repleto de nomes sagrados e palavras de poder, enquanto o praticante entra em um ciclo mágico. Amuletos e talismãs são usados para canalizar a energia da entidade invocada e, em alguns casos, sacrifícios são feitos para apaziguar essa força superior. O objetivo é estabelecer uma conexão direta com entidades poderosas, proporcionando proteção e poder espiritual ao mago, livre da interferência de figuras religiosas convencionais. O sigilo mágico. O sigilo mágico é um símbolo único, cuidadosamente elaborado por praticantes de magia para manifestar desejos no mundo físico. Esta prática é especialmente proeminente na magia do caos, uma abordagem moderna do ocultismo que enfatiza a manipulação da realidade por meio da força de vontade. Para criar um sigilo, o mago começa formulando seu desejo em uma frase clara. Em seguida, elimina as letras repetidas e transforma as restantes em um desenho abstrato. Esse símbolo não é apenas uma representação do desejo, mas uma âncora que concentra a intenção do praticante na realidade. Depois de desenhar o sigilo, ele é carregado com energia através de diversas técnicas, que variam desde meditações profundas até estados emocionais intensos, como êxtase ou dor. Para que o desejo se manifeste sem interferência consciente, o sigilo deve ser esquecido ou até mesmo destruído. Assim, o sigilo atua como uma chave, permitindo ao praticante manipular forças invisíveis do universo para alcançar seus objetivos. O ritual voodoo. O ritual voodoo é frequentemente associado ao voodoo haitiano e é conhecido como uma ferramenta de controle mágico sobre outra pessoa. Embora muitos mitos relatem essa prática de forma negativa, é importante destacar que sacerdotes também podem usar bonecos de voodoo para bênçãos e curas, dependendo da intenção do praticante. Cada boneco representa uma pessoa específica, com partes pessoais como cabelos ou unhas incorporadas a ela, criando uma forte ligação energética. Ao manipular a boneca, o praticante pode influenciar diretamente o corpo e a mente da pessoa-alvo. Utilizando pinos, pode causar dor ou aliviar doenças, além de conferir a objetos mágicos de uma proteção para afastar o mal. A eficácia da boneca depende da precisão do ritual, que normalmente inclui referendas aos loas, os espíritos intermediários do voodoo, invocadas para canalizar a vontade do praticante sobre o alvo. O ritual de invocação do Santo Daime.
O ritual de invocação do Santo Daime é uma prática espiritual originária da Amazônia, no Brasil, que une elementos do cristianismo, espiritualidade indígena e tradições africanas. O Santo Daime, uma bebida feita a partir da planta do chá ayahuasca, contém substâncias psicoativas que promovem experiências de autoconhecimento, cura e conexão com o divino. Durante o ritual, os participantes se reúnem em um espaço sagrado, conhecido como templo, onde hinos sobre amor, paz e a busca pela iluminação são entoados. As cerimônias costumam ocorrer à noite, conduzidas por um líder espiritual, o padrinho ou a madrinha. Antes de consumir o Santo Daime, os participantes se preparam mental e espiritualmente, buscando um estado de abertura e respeito. A ingestão do Santo Daime induz estados alterados de consciência, permitindo que os participantes se conectem com suas emoções, recebam visões e realizem profundas reflexões espirituais. Momentos de dança e silêncio são parte integrante da cerimônia, permitindo que cada um integre suas experiências. Este ritual é visto como um meio de cura e autoconhecimento, promovendo harmonia entre corpo, mente e espírito. O objetivo do ritual de invocação do Santo Daime é promover transformação pessoal e a busca por uma vida mais plena e consciente, além de fortalecer os laços comunitários entre os participantes. Embora tenha raízes na tradição indígena, o Santo Daime é reconhecido como uma prática espiritual em constante evolução, oferecendo uma experiência única de conexão com o sagrado. Ao longo da história, os rituais esotéricos têm servido como uma ponte entre o conhecimento e o desconhecido, refletindo as profundas aspirações e medos da humanidade, seja em busca de poder, proteção ou conexão espiritual. Essas práticas revelam não apenas a curiosidade do ser humano com relação ao oculto, mas também a necessidade de compreensão e transformação. Agora que você conhece alguns desses rituais, será que eles ainda ressoam em nosso mundo moderno atual? A jornada pelo esotérico está longe de terminar, e as portas para o desconhecido continuam a se abrir, convidando cada um de nós a explorar os mistérios que cercam a existência. Quando um brilhante cientista se envolve em práticas ocultistas, ele não apenas desafia as leis da física, mas também desperta forças que podem estar além da compreensão humana. O mundo está repleto de mistérios que muitos preferem ignorar, onde segredos obscuros podem mudar o curso da história. Um desses enigmas é Jack Parsons, um homem de inteligência brilhante e práticas ocultistas. Famoso por sua contribuição à ciência dos foguetes, ele também acreditava ter invocado uma deusa, mergulhando em um mundo de rituais sombrios e traições. O que realmente aconteceu em sua busca por poder e transcendência? E quais forças ele despertou ao cruzar a linha entre o sobrenatural e o científico? Olá a todos! Eu sou o Monge Quântico e hoje vou te contar a história de Jack Parsons, uma jornada sombria que revela como sua busca por poder e conhecimento o levou a um trágico destino, misturando ciência e magia oculta. O mundo tem mistérios que a maioria das pessoas não conhece. Existem grupos que operam nas sombras, guardando segredos que poderiam mudar a história. Supostamente, um desses indivíduos era Jack Parsons, famoso tanto por sua inteligência quanto pelos seus rituais ocultistas, nos quais acredita-se que ele tenha invocado a entidade Babylon. Antes de ser reconhecido como um gênio, Parsons trabalhava com foguetes. Ele foi um dos fundadores do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e tinha um interesse curioso pelo ocultismo. Desde pequeno, Jack era fascinado por explosivos, o que o ajudou a desenvolver novos combustíveis para foguetes. No entanto, suas peculiaridades o levaram a se envolver em práticas ocultas. Jack Parsons nasceu em 2 de outubro de 1914, em Los Angeles, em uma família abastada. Desde jovem, ele tinha uma paixão ardente por ficção científica e foguetes.
Aos 14 anos, começou a realizar experimentos com foguetes ao lado de seu amigo Edward Forman. Em 1934, eles se uniram a Frank Malina e, juntos, chamaram a atenção de Theodore von Karman, diretor da CIT. Com o apoio de Karman, fundaram o projeto de pesquisa de foguetes GSE da Universidade Caltech. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. O futuro parecia promissor para Parsons e seu grupo, até que seu interesse pelo ocultismo começou a atrair a atenção negativa. Em 1943, ele foi expulso do projeto de foguetes. O FBI descobriu que Parsons estava envolvido com ocultismo, drogas e comportamentos incomuns, o que prejudicou sua reputação e o afastou do mundo científico. As atitudes polêmicas de Parsons não eram novidade. Em 1939, ele conheceu a Igreja de Thelema, um movimento ocultista criado pelo inglês Aleister Crowley, no início do século XX. Crowley é considerado um dos ocultistas mais influentes da história moderna, membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada e autor de vários livros sobre magia e misticismo, como, abre aspas, Livro da Lei, fecha aspas, que é um texto sagrado da Thelema e também tem escrito sobre Cabala e Tarô. Além de ocultista, Crowley era poeta e defensor do prazer como forma de viver. Ele falava sobre seres extradimensionais, fazia invocações e muitos acreditavam que ele tinha contato com os alienígenas conhecidos como Greys. Parsons se aprofundou na igreja de Crowley em 1941. Ele e sua esposa, Ellen North, se juntaram ao Agape Lodge, uma seção da Thelema na Califórnia. No ano seguinte, a pedido de Crowley, Parsons assumiu a liderança de Lodge, que o colocou na mira do FBI. A vida pessoal de Parsons também era tumultuada. Ele teve um caso com Sarah, a irmã de sua esposa Ellen, o que levou à separação do casal. Em 1946, ele conheceu L. Ron Hubbard, o fundador da Cientologia, uma religião que mistura ciência e espiritualidade e é conhecida por seguidores famosos como Tom Cruise. A Cientologia fala sobre a imortalidade e diz que traumas precisam ser eliminados para alcançar uma mente limpa, mas é frequentemente vista como uma seita que faz lavagem cerebral. Após se aproximar de Hubbard, Parsons experimentou a traição. Sarah o deixou para ficar com o próprio Hubbard. Mesmo assim, a parceria entre eles continuou, com ambos realizando rituais ocultistas. Esses rituais envolviam relações íntimas e tinham como objetivo invocar Babylon, a Mulher Escarlate, deusa que representa o poder feminino e a liberdade. A dupla queria que o espírito de Babylon encarnasse em Sarah através de seus ritos. As práticas de Jack Parsons faziam parte da Ordo Templi Orientis, OTO, uma organização envolvida com ocultismo e magia sexual, reformulada por Aleister Crowley para seguir o movimento telêmico. Parsons gastou muito dinheiro com esses rituais e, sem recursos, acabou se afastando de seus parceiros e da própria OTO. Para Parsons, o ocultismo era uma maneira de ultrapassar os limites do mundo físico por meio da magia. No entanto, essa busca tinha um preço alto. Para se recuperar financeiramente, ele voltou a trabalhar com foguetes, tornando-se consultor do programa de foguetes de Israel e criando efeitos especiais para filmes em Hollywood. Quando o governo americano começou a investigá-lo por suspeitas de espionagem, ele foi proibido de trabalhar com foguetes e passou a realizar experimentos explosivos em casa. Em 17 de junho de 1952, aos 37 anos, Parsons teve um grave acidente no laboratório. Ele não seguia as normas de segurança e acabou sofrendo queimaduras fatais, morrendo cerca de 1 hora depois. Embora houvesse rumores de suicídio ou assassinato, a polícia tratou o caso como um acidente. Hoje, Parsons é lembrado como uma figura importante na divulgação de Thelema na América do Norte e como um pioneiro da ciência de foguetes, contribuindo muito para a exploração espacial. Sua vida inspirou livros e séries como, abre aspas, Strange Angel, fecha aspas. Retomando a discussão sobre as entidades que governam o mundo,
encontramos os rituais conhecidos como, abre aspas, Babylon Working, fecha aspas. Surpreendentemente, Parsons estava convencido de que esses rituais realmente funcionaram. A Mulher Escarlate, uma deusa ligada ao amor e à sexualidade, era vista por ele como a chave para transformar a sociedade. Parsons enxergava o mundo sob o domínio de uma força violenta, evidenciada pela Segunda Guerra Mundial. Para ele, a invocação dessa deusa de outra dimensão era a solução para ensinar o amor à humanidade. Ele ficou entusiasmado ao acreditar que o ritual havia sido bem sucedido. Parsons ficou empolgado ao conhecer L. Ron Hubbard, pois sua carreira como cientista de foguetes estava em apuros. Com a alta demanda por motores, seus colegas do JPL fundaram a Aerojet, uma empresa que se tornaria famosa na aviação. Mesmo sem experiência em negócios, Parsons se tornou vice-presidente, mas seu interesse pelo ocultismo acabou trazendo problemas. Ele passava horas na banheira com barquinhos de brinquedo e fazia sessões espíritas para contatar entidades sobrenaturais. Jack havia deixado sua esposa para namorar a irmã dela, o que não ajudou sua reputação. Outros membros do grupo foram acusados de comportamentos estranhos, e os vizinhos perceberam os rituais, aumentando a controvérsia ao seu redor. Parsons também produzia absinto de forma ilegal e consumia drogas, o que gerava desconforto entre os executivos da Aerojet. Com a empresa sob pressão para obter aprovações do FBI e Parsons sendo investigado, sua demissão se tornou inevitável. A indenização que recebeu, no entanto, lhe possibilitou a compra de uma mansão. Nesse período conturbado, Hubbard tornou-se um importante apoio para Parsons. Apesar de algumas rivalidades, Jack acreditava que havia uma conexão profunda entre foguetes e ocultismo. Enquanto os foguetes libertavam o corpo da Terra, o ocultismo libertava a mente e a alma. Com sua carreira científica em ruínas, o ocultismo se tornou sua única saída. Parsons convenceu Hubbard a ajudá-lo a invocar Babylon, e os rituais começaram em janeiro de 1946. Embora existam anotações sobre esses rituais, muitos detalhes permanecem obscuros. Durante as cerimônias, consagraram uma adaga, tocaram música clássica, borrifaram sangue e realizaram outras práticas estranhas. Ambos relataram ter recebido respostas imediatas. Uma lâmpada caiu, houve falhas na eletricidade e uma tempestade se formou. No entanto, a Mulher Escarlate não apareceu de imediato. Pouco depois, uma mulher chamada Margaret Cameron, ex-oficial de Relações Públicas da Marinha, visitou Parsons, atraída por suas práticas ocultistas. Com seus cabelos vermelho escarlate, Margaret encantou Parsons, que acreditava tê-la invocado. Os dois iniciaram um intenso romance que durou 5 semanas, e Parsons via a união sexual como um ato mágico capaz de trazer paz ao mundo. Parsons e Cameron se casaram, mas Hubbard o traiu mais uma vez. Em 1946, Hubbard apresentou um plano para comprar iates na costa leste, navegar até a Califórnia e vendê-los com lucro. Parsons confiou nele e entregou quase $20 mil de suas economias. No entanto, logo Hubbard desapareceu em Miami com Sarah, a ex-esposa de Parsons. No início, Parsons estava tão apaixonado por Cameron que não percebeu a traição. Quando finalmente se deu conta, viajou para Miami e encontrou um dos iates, mas não o casal. Dias depois, o porto avisou que Hubbard e Sarah haviam fugido. Desesperado, Parsons se isolou em um hotel, pegou seu livro de feitiços e invocou um demônio do tempo para criar uma tempestade. Coincidentemente, uma tempestade realmente atingiu o iate de Hubbard e Sarah, obrigando-os a voltar ao porto, onde se depararam com Parsons. Ele conseguiu recuperar parte do dinheiro, mas a relação com Hubbard estava destruída. Enquanto Hubbard se tornava rico e famoso com a cientologia, a vida de Parsons começou a desmoronar. Após ser demitido da Aerojet, ele queria voltar à pesquisa de foguetes, mas o campo havia mudado. Agora, havia envolvimento militar e rígidas exigências de segurança do FBI. No começo,
Parsons colaborou com o FBI e chegou a denunciar colegas como comunistas. No entanto, quando o FBI começou a investigar sua vida, ficou horrorizado com suas atividades, incluindo a leitura de jornais comunistas e o relacionamento com uma jovem de 17 anos. Como resultado, sua autorização de segurança foi revogada e ele não pôde mais trabalhar com foguetes. Ele teve que aceitar empregos simples, como mecânico de máquinas de lavar e auxiliar de hospital. Alguns colegas tentaram ajudá-lo, dizendo que ele era muito brilhante para esses trabalhos. Eventualmente, o FBI restaurou sua autorização, mas, alguns meses depois, ele foi pego roubando documentos, supostamente para vendê-los a governos estrangeiros. Ele foi demitido novamente e sua autorização foi retirada de forma permanente. Frustrado e sem emprego, Parsons se lançou de cabeça no ocultismo. Ele proclamou-se a encarnação do anticristo e começou a frequentar prostitutas para realizar rituais de magia sexual. Com isso, teve que vender a mansão que havia adquirido com a indenização da Aerojet e se mudou para uma casa de hóspedes com sua esposa. Para ganhar dinheiro, montou um laboratório na garagem, onde produzia produtos químicos e efeitos especiais para Hollywood, como pirotecnia e neblina. Em uma tarde de junho de 1952, Parsons recebeu um pedido urgente para realizar um trabalho de pirotecnia. Dirigiu-se ao laboratório e começou a misturar os produtos químicos. Por volta das 17 horas, 2 explosões abalaram a vizinhança. Os moradores correram para ver o que havia acontecido e se depararam com um enorme buraco no teto, janelas quebradas e a pesada porta da garagem arrancada. No meio dos destroços estava Parsons, com o antebraço direito amputado e metade do rosto ferido. Ele morreu 40 minutos depois, deixando como suas últimas palavras, abre aspas, "mas ainda não terminei", fecha aspas. Não se sabe ao certo o que causou o acidente. Parsons costumava ignorar o perigo e provavelmente deixou cair algum explosivo que estava misturando, gerando a primeira explosão. Outros explosivos no laboratório podem ter sido inflamados e causado a segunda explosão. O legado de Parsons é complexo. Ele ainda é reverenciado por ocultistas e alguns acreditam que atraiu os primeiros visitantes alienígenas à Terra. Parsons era um cientista de foguetes e realizou seu primeiro grande ritual para invocar seres de outra dimensão em 1946. Curiosamente, os avistamentos de OVNIs começaram no ano seguinte, em Roswell, no Novo México. Na área de foguetes, seu legado é mais claro. Parsons foi um dos maiores cientistas de foguetes da história. Seus motores de combustível sólido e líquido trouxeram grandes avanços, e os foguetes Titan da NASA, assim como o ônibus espacial, se basearam em seu trabalho. Se os demônios que ele tentou invocar realmente existem, ainda não sabemos. Há teorias que afirmam que Parsons foi um elo entre a Terra e novas dimensões, e que os portais que ele abriu trouxeram os governantes que temos agora no planeta, alienígenas, demônios e seres extradimensionais. A vida de Jack Parsons é uma tapeçaria de genialidade e obsessão, entrelaçando ciência e ocultismo em um caminho perigoso. Sua busca por transcendência o levou a invocar forças além da compreensão humana, deixando um legado que confunde e fascina até hoje. O que se esconde nas sombras da história? Seriam os portais que ele abriu a chave para novos mundos ou um convite ao caos? O enigma de Parsons perdura, alimentando teorias e mistérios que desafiam a lógica e a razão, enquanto suas contribuições para a ciência permanecem como um testemunho de seu gênio incompreendido. A magia do caos é uma prática contemporânea que rompe as barreiras das tradições ocultistas ao priorizar a criatividade e a eficiência sobre dogmas. Desenvolvida nos anos 70, ela se baseia na ideia de que a crença é uma ferramenta moldável, capaz de transformar realidades pessoais. Em vez de depender de sistemas mágicos rígidos ou de uma visão espiritual fixa, os praticantes da magia do caos utilizam sigilos, servidores e até mesmo personagens da cultura pop como meios de alcançar seus objetivos.
A simplicidade de sua abordagem atrai tanto ocultistas experientes quanto curiosos, permitindo que qualquer um explore as infinitas possibilidades do simbólico, do psicológico e do metafísico. Essa prática é uma verdadeira celebração da liberdade individual no mundo esotérico. A magia do caos é uma abordagem moderna e prática ao uso da magia, que surgiu no final do século XX. Diferente de sistemas tradicionais que possuem estruturas rígidas e dogmas específicos, como os encontrados na magia cerimonial ou em religiões esotéricas, a magia do caos é notavelmente flexível e personalizável. Ela foca na eficácia prática, permitindo que o praticante escolha, adapte ou crie sistemas mágicos baseados em sua conveniência e crenças momentâneas. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje venho contar as origens da magia do caos, que começou a ganhar forma na Inglaterra durante os anos 70 e 80, principalmente por meio do trabalho de figuras como Peter J. Carroll e Ray Cherry, autores que ajudaram a estruturar e popularizar suas ideias. Na magia do caos, a crença não é algo fixo, mas sim um instrumento para alcançar resultados. O praticante pode adotar qualquer crença temporariamente, mesmo que não acredite, desde que ela seja útil para o trabalho mágico. Se algo funciona, é válido. O sucesso é medido pela eficácia dos resultados e não pela aderência a um sistema específico ou pela pureza doutrinária. Uma das práticas mais conhecidas na magia do caos é o uso de sigilos, símbolos personalizados criados a partir de intenções ou desejos do magista. Após desenhá-los e carregá-los com energia, através de estados alterados de consciência, o sigilo é esquecido para permitir que o desejo se manifeste no mundo sem bloqueios do consciente. Técnicas como meditação, dança, hiperventilação, uso de substâncias ou práticas sexuais são frequentemente usados para atingir um estado de gnose que facilita o trabalho mágico. A magia do caos permite misturar elementos de diferentes sistemas, sejam eles religiosos, culturais ou simbólicos. Um praticante pode combinar elementos do budismo, da mitologia nórdica e da cultura pop, por exemplo. A magia do caos é influenciada pelo pensamento pós-moderno, que rejeita verdades absolutas e abraça a subjetividade. Isso permite aos magistas incorporar símbolos e práticas de fontes inusitadas, incluindo personagens de ficção e marcas comerciais. Alguns até consideram a magia do caos uma forma de hacking do inconsciente coletivo. Alguns praticantes de sistemas tradicionais criticam a magia do caos por ser caótica demais, sem uma base ética ou sólida. A liberdade absoluta pode levar a uma falta de coesão ou comprometimento, dificultando o desenvolvimento de habilidades mais profundas. A magia do caos é acessível a qualquer pessoa interessada, independente de experiências anteriores em práticas esotéricas. Ela atrai especialmente aqueles que preferem um enfoque experimental e não dogmático. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. A magia do caos é uma das formas mais intrigantes e contemporâneas de abordar o ocultismo. Diferente dos sistemas tradicionais, cheios de regras e dogmas, a magia do caos se destaca por sua liberdade criativa e pragmatismo. Baseada no princípio de que a crença é uma ferramenta maleável, ela permite que o praticante use qualquer ideia, símbolo ou prática que julgue útil para alcançar seus objetivos. Esse sistema, que desafia convenções e rejeita verdades absolutas, surgiu como uma resposta pós-moderna às limitações do ocultismo clássico, propondo um caminho onde a eficácia é o único critério de sucesso. Mais do que um simples conjunto de práticas, a magia do caos é uma filosofia que empodera o indivíduo a ser o arquiteto de sua própria realidade, explorando os limites da mente e da intenção para transformar o mundo ao seu redor. Na magia do caos, uma das práticas mais conhecidas e acessíveis é o uso de sigilos,
ferramentas simbólicas que permitem canalizar intenções para o inconsciente. O processo começa com a definição de um desejo objetivo, como por exemplo, abre aspas, quero encontrar um emprego, fecha aspas. A frase é então simplificada removendo as letras repetidas, resultando em algo como, abre aspas, QENTRPG, fecha aspas. Com essas letras, o praticante cria um símbolo abstrato único, misturando-as de forma visual e intuitiva. Esse símbolo, o sigilo, é carregado em um estado alterado de consciência, que pode ser alcançado por meditação, excitação ou foco intenso. Uma vez carregado, o sigilo deve ser esquecido, permitindo que o desejo atue de maneira subconsciente, sem interferências racionais. Outro elemento marcante na magia do caos é a utilização de personagens da cultura pop como arquétipos. Praticantes podem canalizar a energia simbólica de figuras fictícias para acessar características desejadas. Por exemplo, alguém que busca coragem pode meditar imaginando-se como um super-herói, adotando sua determinação e foco. Esse processo pode incluir rituais simbólicos, como vestir algo que lembre o personagem ou repetir mantras que evoquem suas qualidades. Visualizar-se incorporando essas características reforça a conexão com a energia do arquétipo, trazendo mudanças internas e comportamentais. A improvisação também é central na magia do caos. Diferente de práticas tradicionais com roteiros fixos, rituais podem ser criados no momento, adaptando-se à necessidade. Por exemplo, alguém que deseja atrair amor pode usar um banho como um ritual de purificação, visualizando a água como energia que limpa bloqueios emocionais, enquanto recita afirmações positivas. Ao final, ao se enxugar, a pessoa imagina que essa energia está selada em seu corpo, pronta para atrair o que deseja. Técnicas de roleplay ou encenação também são amplamente utilizadas. Nesse método, o praticante cria realidades momentâneas que simulam o que deseja manifestar. Escrever ou vivenciar um dia perfeito em que todos os objetivos já foram alcançados é uma forma de reprogramar o subconsciente. Durante a prática, é essencial vivenciar as emoções como se tudo fosse real, o que ajuda a alinhar pensamentos e ações com os resultados esperados. Uma prática avançada, mas muito popular, é a criação de servidores. Servidores são entidades mágicas personalizadas criadas para executar tarefas específicas. O processo envolve definir uma função, como atrair dinheiro, por exemplo, e criar uma imagem ou símbolo que represente essa entidade. O servidor é nomeado, recebe limites claros e é alimentado com energia por meio de rituais até cumprir seu objetivo. Após isso, ele pode ser desativado ou destruído, dependendo da vontade do criador. A magia do caos explora a reprogramação de crenças, ao tratá-las como ferramentas em vez de verdades absolutas. O praticante pode adotar temporariamente sistemas de pensamento que favorecem seus objetivos. Por exemplo, para superar um desafio, alguém pode se visualizar como um deus ou uma figura poderosa, usando meditação ou objetos simbólicos para reforçar essa mentalidade. Mesmo sabendo que é simbólico, esse ato cria uma mudança interna que potencializa o foco e a confiança. Essas práticas mostram como a magia do caos é uma abordagem flexível e criativa, adaptada à realidade e às necessidades de quem a utiliza. É uma magia que se molda ao praticante, permitindo liberdade para explorar possibilidades sem limites impostos por dogmas tradicionais. A magia do caos é uma prática que se destacou no ocultismo contemporâneo, ganhando força por meio de figuras notáveis que exploraram e divulgaram. Muitos desses indivíduos não apenas praticaram, mas também falaram abertamente sobre ela, seja em livros, entrevistas ou através de expressões artísticas, moldando sua evolução e popularidade ao longo dos anos. Entre os pioneiros, destaca-se Peter G. Carroll,
um dos fundadores da magia do caos moderno. Autor de obras influentes como Liber Nu e Psychonaut, Carroll sistematizou a prática durante as décadas de 70 e 80. Ele popularizou conceitos fundamentais, como o uso de sigilos e estados alterados de consciência, além de fundar a Illuminates of Thanateros, IoT, uma ordem mágica dedicada à exploração do caos. Outro nome essencial é Ray Sherwin, cofundador da magia do caos e autor de The Book of Results. Sherwin foi uma peça-chave no desenvolvimento inicial da prática, especialmente na criação e aplicação de sigilos mágicos, ajudando a estabelecer as bases pragmáticas do movimento. Embora anteceda a formalização da magia do caos, Austin Osman Spare é frequentemente considerado seu precursor. Esse artista e ocultista britânico apresentou a ideia de sigilos como ferramentas para acessar o subconsciente em suas obras, como The Book of Pleasure. Suas ideias e arte influenciaram profundamente os magistas do caos que vieram depois. No campo artístico, Grant Morrison, um renomado escritor de quadrinhos, integrou a magia do caos de forma explícita em suas obras de vida. Morrison utilizou sigilos para alcançar sucesso e experiências transformadoras, refletindo essas práticas em histórias como The Invisibles, frequentemente visto como um manifesto caótico. Genesis P. Origin, músico e artista performático, também usou a magia do caos em sua arte e performances. Líder do movimento Temple of Psycho Youth, TOPY, Genesis combinou o ocultismo com cultura alternativa, explorando os limites da transformação pessoal e coletiva. Alan Moore, autor de clássicos como Watchmen e V de Vingança, embora não se identifique exclusivamente com a magia do caos, adota princípios semelhantes. Ele explora a magia como uma ferramenta criativa, aproveitando a flexibilidade de símbolos e sistemas para influenciar sua arte. Outro destaque é Phil Heine, autor de obras como Condensed Chaos e Prime Chaos, que tornou a magia do caos acessível ao público geral. Heine popularizou técnicas como a criação de servidores e o uso de rituais improvisados, ampliando o alcance da prática. Além desses nomes, a magia do caos influenciou figuras no mundo da música e da cultura pop. David Bowie, por exemplo, embora nunca tenha se declarado como magista do caos, explorou simbolismos ocultistas durante sua fase Ziggy Stardust. Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, também flertou com o ocultismo, sendo influenciado por Aleister Crowley, cujas ideias ecoaram indiretamente no movimento. A magia do caos, com sua abordagem aberta e adaptável, continua atraindo personalidades criativas, permitindo a fusão entre ocultismo, arte e cultura popular. Esses indivíduos, ao explorarem suas possibilidades, não apenas transformaram suas vidas, mas também deixaram uma marca profunda na forma como a magia é compreendida e praticada no mundo contemporâneo. Na magia do caos, as entidades não são vistas como seres fixos ou imutáveis, mas como ferramentas ou criações simbólicas manipuláveis, usadas para atrair objetivos específicos. Praticantes podem trabalhar tanto com entidades tradicionais de panteões antigos, quanto entidades criadas por eles mesmos, conhecidos como servidores. Servidores são entidades criadas pelo praticante com uma função clara e específica. Eles são como programas mágicos que executam tarefas designadas, como proteção, atração de dinheiro ou inspiração criativa. O magista define a função do servidor, dá um nome à entidade, forma ou símbolo representativo. O servidor é alimentado com energia por meio de rituais, meditação ou visualização. Após cumprir sua tarefa, o servidor pode ser desativado ou destruído para evitar que ele se torne independente. Egrégoras são formas pensamentos coletivas criadas pela energia compartilhada de um grupo. Elas podem ser vistas como entidades dinâmicas formadas pela crença coletiva, e na magia do caos,
podem até ser invocadas intencionalmente ou adaptadas de figuras culturais modernas como santos ou deuses populares. Embora a magia do caos seja pragmática, muitos praticantes ainda trabalham com deuses e espíritos de panteões tradicionais, como os gregos, nórdicos ou egípcios. No entanto, eles não tratam essas entidades como seres imutáveis, mas como arquétipos simbólicos ou energias acessíveis. Na magia do caos, é possível criar espíritos ou demônios próprios, não pertencentes a nenhum sistema mágico tradicional. Esses espíritos têm características específicas desenhadas para facilitar o trabalho mágico. A magia do caos nos convida a explorar os limites da nossa imaginação e desafiar conceitos tradicionais sobre o ocultismo e a espiritualidade. Ao transformar crenças em ferramentas e símbolos em poderosos catalisadores de mudança, ela demonstra que a magia pode ser personalizada, criativa e profundamente libertadora. Seja criando servidores, trabalhando com egrégoras ou adaptando elementos da cultura moderna, a magia do caos lembra que o verdadeiro poder reside na flexibilidade da mente humana. É um convite para redescobrir o potencial escondido na arte de acreditar, não como uma imposição externa, mas como um caminho pessoal de transformação. A magia enoquiana é um dos sistemas ocultistas mais fascinantes e controversos já desenvolvidos. Criada no século XVI pelo astrônomo, matemático e alquimista John Dee, em parceria com o médium Edward Kelly, este sistema promete comunicação direta com os seres angélicos e acessos a planos espirituais superiores. Ambos alegavam que as instruções para a prática foram transmitidas por anjos, revelando um idioma completo e uma metodologia complexa para invocar e interagir com entidades espirituais. John Dee era uma figura notável de sua época, servindo como conselheiro da rainha Elizabeth I. Já Edward Kelly, um médico controverso, colaborava com Dee nas sessões de scrying, prática de adivinhação usando um espelho ou cristal. Durante essas sessões, Kelly afirmava receber mensagens de anjos que transmitiam a base para o que se tornaria a magia enoquiana. Os anjos teriam apresentado a linguagem enoquiana, descrita como a língua original da criação, usada por Deus e pelos anjos para moldar o universo. Esse idioma foi entregue com um alfabeto próprio, uma gramática distinta e uma série de chamadas ou invocações conhecida como as chaves enoquianas, que permitem acessar diferentes reinos espirituais. O objetivo principal da magia enoquiana é alcançar iluminação espiritual, compreender os mistérios divinos e estabelecer comunicação direta com os anjos. Dee acreditava que esse conhecimento era essencial para restaurar a ordem divina no mundo e aproximar os humanos de Deus. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje vamos explorar essa intrigante prática esotérica que supostamente trouxe para a humanidade um alfabeto angelical e a língua dos anjos. A magia enoquiana é extremamente complexa, composta por vários elementos fundamentais. A linguagem enoquiana, também conhecida como a língua dos anjos, é um dos aspectos mais enigmáticos e centrais da magia enoquiana. Ela foi apresentada como um idioma divino, revelado aos ocultistas John Dee e Edward Kelly no século XVI, durante suas sessões de comunicação com entidades angelicais. A linguagem é considerada a base espiritual do sistema enoquiano e carrega um significado profundo para os praticantes do ocultismo. De acordo com Dee e Kelly, a linguagem enoquiana foi transmitida diretamente por anjos durante suas práticas de adivinhação. Os anjos teriam afirmado que esta era a língua falada por Deus, pelos anjos e pelos primeiros humanos antes da queda de Adão e Eva. Após a queda, os humanos perderam o conhecimento desse idioma e ele só foi parcialmente restaurado através das visões de Dee e Kelly. Os nomes enoquiano ou linguagem de Enoque referem-se ao patriarca bíblico Enoque que, segundo tradições esotéricas, teria tido contato direto com os anjos e recebido sabedorias semelhantes. A linguagem enoquiana possui um alfabeto único, com 21 caracteres.
Cada letra tem um nome específico e é associada a sons e símbolos que carregam significados esotéricos. Apesar de limitada, a gramática enoquiana sugere que o idioma possui regras para a formação de palavras e frases. No entanto, muitas dessas regras não foram completamente compreendidas, deixando lacunas interpretativas. Dee e Kelly registraram centenas de palavras enoquianas durante suas sessões, muitas delas acompanhadas de traduções e interpretações fornecidas pelos anjos, como por exemplo, Lucifitias, que significa, abre aspas, brilho das estrelas, fecha aspas, Zodakari, que significa, abre aspas, para proteger, fecha aspas, e Iaida, que significa, abre aspas, o eterno, fecha aspas. Acredita-se que a fonética enoquiana tenha propriedades mágicas. Entoar palavras e frases enoquianas em rituais seria capaz de alterar estados de consciência e abrir portais para planos espirituais superiores. Na prática da magia enoquiana, a linguagem é usada principalmente para invocação e comunicação com anjos. Entoar as chaves enoquianas é um método central para acessar dimensões espirituais e dialogar com seres angelicais. As palavras enoquianas são usadas para realizar operações mágicas específicas, como proteção, iluminação ou acesso a conhecimentos ocultos. A linguagem enoquiana é descrita como uma chave que abre portais para diferentes esferas ou dimensões da criação. Alguns estudiosos acreditam que Dee e Kelly criaram o idioma, seja como um experimento linguístico ou como uma ferramenta para impressionar seus contemporâneos. Outros, especialmente ocultistas e praticantes, consideram que o idioma realmente possui origens divinas ou espirituais. A complexidade, a beleza e a simbologia da linguagem enoquiana garantem que ela continue sendo estudada e praticada, seja como uma ferramenta mágica, um mistério linguístico ou um objeto de curiosidade histórica. Seus aspectos místicos e sua promessa de conectar o humano ao divino tornam a linguagem enoquiana um dos pilares mais fascinantes do ocultismo ocidental. As tábuas enoquianas são 4 tabelas mágicas que representam os elementos clássicos: terra, água, fogo e ar, e são usadas como portais para invocar entidades espirituais. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. As chaves enoquianas. As chaves enoquianas, também conhecidas como chamadas enoquianas, são invocações ou orações em linguagem enoquiana que desempenham um papel central no sistema mágico enoquiano. Elas foram registradas por John Dee e Edward Kelly no século XVI, que afirmaram tê-las recebido diretamente de anjos durante suas sessões de comunicação espiritual. As chaves são compostas por 48 invocações, sendo que apenas 19 foram disponibilizadas para o uso humano. Cada uma tem o propósito de abrir portais espirituais específicos, conhecidos como Aethirs, ou reinos celestiais, permitindo o acesso a diferentes planos de existência ou hierarquias angelicais. As chaves servem como uma espécie de senha espiritual, invocando forças específicas do cosmos e facilitando a comunicação com entidades angelicais. As chaves estão descritas na linguagem enoquiana, com traduções em inglês feitas por John Dee. O som das palavras, quando entoado, é considerado essencial para ativar suas propriedades mágicas. A entonação correta das palavras enoquianas é vista como uma ferramenta para alterar estados de consciência e sintonizar-se com energias espirituais. As chaves enoquianas foram projetadas para realizar uma ampla gama de operações mágicas, como comunicação direta com hierarquias angelicais específicas, limpar ambientes espirituais ou proteger contra energias negativas, abrir portais para os 30 Aethirs e explorar os planos da existência e elevar a consciência para compreender mistérios divinos e alcançar iluminação espiritual. As últimas 18 chaves estão associadas aos 30 Aethirs, que são divisões do plano espiritual, cada uma governada por entidades específicas. O último Aethir, conhecido como Tex, é o mais baixo e acessível, enquanto o primeiro, Liu, representa o mais alto e próximo do divino. O ocultista Aleister Crowley
explorou extensivamente os Aethyrs, usando as chaves enoquianas e relatou visões espirituais que mais tarde influenciariam sua filosofia oculta. A primeira chave invoca o poder criador de Deus e estabelece uma conexão com forças divinas. A segunda chave relaciona-se ao poder de elementos e às forças que governam o cosmos. A 18ª chave permite acesso ao 30º Aethyr, iniciando a jornada espiritual através dos planos. As chaves enoquianas são interpretadas de diversas maneiras, dependendo da escola de ocultismo do praticante. Alguns as veem como ferramentas práticas para magia ritual, enquanto outros as consideram metáforas para meditação e exploração da psique. Independente das interpretações, as chaves enoquianas permanecem como um dos elementos mais poderosos e misteriosos do ocultismo, sendo estudadas e praticadas até os dias de hoje. Seu impacto transcende o misticismo, despertando interesse em linguistas, historiadores e exploradores espirituais. As hierarquias angelicais. As hierarquias angelicais são um elemento central da magia enoquiana e de diversas tradições espirituais e religiosas. Na magia enoquiana, essas hierarquias foram reveladas a John Dee e Edward Kelly por meio de mensagens angelicais. Elas representam ordens organizadas de anjos e entidades espirituais que governam diferentes aspectos do cosmos e da existência. No sistema enoquiano, as hierarquias angelicais estão diretamente conectadas às tábuas enoquianas, 4 tabelas associadas aos elementos clássicos: terra, água, ar e fogo, e aos 30 Aethyrs, os reinos espirituais. As hierarquias são compostas por anjos de diferentes níveis de poder e autoridade. Cada uma das tábuas enoquianas é governada por um rei elemental, que exerce domínio sobre um dos elementos: Binaspol, água, Edelpna, terra, Caspnir, fogo e Aronzil, ar. Esses reis são responsáveis por organizar e controlar as energias de seus respectivos elementos. Dentro de cada tábua enoquiana, há divisões formadas por linhas e colunas. Cada seção é regida por um conjunto de anjos subordinados que têm funções específicas relacionadas a aspectos espirituais ou materiais. Os 30 Aethyrs, as esferas espirituais, são governadas por anjos chamados de governadores. Cada Aethyr possui um conjunto único de governadores que regulam suas energias e abrem portais para exploradores espirituais. O número de governadores em cada Aethyr varia, totalizando 91 ao longo de todos os reinos. Os anjos planetários, embora não sejam exclusivos da magia enoquiana, são associados aos planetas e desempenham um papel importante. Eles são invocados para acessar forças cósmicas e para compreender a influência celestial sobre o mundo material. As hierarquias angelicais são vistas como intermediárias entre o divino e a criação. Elas ajudam a manter a ordem cósmica, regendo os elementos, as forças naturais e as energias espirituais. Agem como mensageiros divinos, transmitindo conhecimento espiritual e iluminando a mente humana. Esses anjos são invocados em rituais para ajudar em trabalhos específicos como proteção, cura, iluminação ou transformação espiritual. A organização das hierarquias enoquianas se assemelha a conceitos de outras tradições, como a divisão em 9 coros na teologia cristã, que inclui serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos, e os anjos cabalísticos associados a Sefirot na árvore da vida. No entanto, a magia enoquiana se destaca por apresentar um sistema específico e único, com suas próprias tábuas, nomes e estruturas. Críticos argumentam que a organização das hierarquias angelicais na magia enoquiana pode refletir as intenções ou crenças pessoais de John Dee e Edward Kelly, mais do que revelações genuínas. Por outro lado, praticantes e ocultistas veem essas hierarquias como ferramentas poderosas para compreender o universo e alcançar estados elevados de consciência. Interagir com as hierarquias angelicais é essencial para praticantes da magia enoquiana. Essa interação ocorre por meio de invocações, meditações e uso das chaves enoquianas, que permitem acesso às forças regidas por essas entidades. Elas são um reflexo do desejo humano de compreender e se conectar com a ordem divina.
destacando-se como um dos aspectos mais profundos e misteriosos do sistema enoquiano. O sistema enoquiano ganhou notoriedade quando foi estudado e adaptado por grupos esotéricos como a Ordem Hermética da Aurora Dourada e a Ordo Templi Orientis, OTO. Ocultistas como Aleister Crowley incorporaram elementos da magia enoquiana em suas práticas, elevando-a a um dos pilares do ocultismo moderno. Apesar disso, o sistema é controverso. Alguns estudiosos veem a magia enoquiana como uma invenção de Dee Kelly, enquanto outros acreditam na possibilidade de um contato genuíno com inteligências além da compreensão humana. Hoje, a magia enoquiana continua sendo praticada por ocultistas e estudada por aqueles que buscam uma conexão mais profunda com o divino. Seja vista como um legado espiritual ou um produto da mente humana, ela permanece envolta em mistério, alimentando debates e inspirando exploradores do oculto ao redor do mundo. Este sistema, com sua riqueza simbólica e promessas de acessar dimensões superiores, ocupa um lugar único na história do esoterismo, intrigando e desafiando até mesmo os mais céticos. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.